Audiolivro Mil e Uma Maneiras de Enriquecer, Joseph Murphy. Capítulo 1. A infinita riqueza divina. A Bíblia diz: Eu vim para que tenham a vida e a tenham com mais abundância. João, capítulo 10, verso 10. Você está aqui para levar uma vida plena e feliz, para glorificar Deus e adorá-lo eternamente. Todas as riquezas materiais, mentais e espirituais do universo são dádivas de Deus, intrinsecamente boas e suscetíveis de uma boa utilização. Deus é o ofertante e a própria dádiva. O homem é o beneficiário. Deus se encontra no próprio homem, onde se conclui que há no íntimo humano e à sua volta um tesouro de riquezas infinitas. Pelo conhecimento das leis mentais, você pode retirar desse depósito infinito tudo de que necessita para levar uma vida gloriosa, feliz e de abundância. O direito de ser rico. Você nasceu para ser rico e pode ficar rico pela utilização das faculdades que lhe foram dadas por Deus, sintonizando-se com o ser infinito. E, à medida que sua mente se tornar produtiva e cheia de boas ideias, seu trabalho também se tornará mais produtivo e lhe proporcionará toda sorte de riquezas materiais. É o seu sentimento de identidade com Deus em seu coração que o faz rico e você se sente rico de acordo com a sua atitude mental e fé em todas as coisas boas. Todas as riquezas do ser infinito, internas e externas, estão ao seu dispor para desfrutá-las. Não há qualquer virtude na pobreza, que é na realidade uma doença mental e que deve ser abolida na face da terra. Você está aqui para encontrar seu verdadeiro lugar na vida e para dar ao mundo o seu talento. Você está aqui para progredir e desenvolver-se de uma forma maravilhosa, de acordo com o potencial que lhe foi dado por Deus, e para produzir riquezas materiais, mentais e espirituais que beneficiarão a humanidade sob aspectos incontáveis. Aprenda a viver num contexto de luxo e beleza e adquira a consciência do seu direito inalienável à vida, liberdade, independência e paz de espírito. Esse é o direito divino dramatizar, revelar, retratar e expressar o poder, a graça e a riqueza de Deus. A ciência de ficar rico. Existe um universo de lei e ordem e há princípios e leis que regem todas as experiências, condições e fatos. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. A ciência de ficar rico baseia-se na lei da crença. Se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos, capítulo 9, verso 23. A lei da vida é a lei da crença. Acreditar é sinceramente aceitar alguma coisa como verdadeira. Acredite numa vida de abundância, feliz e de sucesso, e viva na alegre expectativa do que há de melhor, que invariavelmente tudo isso será seu. É a crença do homem que faz a diferença entre riqueza e pobreza, entre sucesso e fracasso, e entre saúde e doença. Há uma lei cósmica que diz que pensamentos de certo tipo sempre produzem efeitos do mesmo tipo. Assim sendo, todo homem que ousadamente reivindica as riquezas de Deus as obterá. Você nasceu para ser rico. Você nasceu com todo o equipamento necessário para levar uma vida plena, feliz e de sucesso. Você nasceu para vencer, para conquistar, para sobrepor-se a todos os obstáculos e para revelar as glórias e belezas existentes em seu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus se encontram em você mesmo. Sua vida é a vida de Deus
e esta vida é agora a sua vida. Deus tem sempre êxito em tudo que se empreende. Seja isso uma árvore ou o cosmo. Você é um dos elementos de Deus e não pode, portanto, fracassar. Você não está aqui simplesmente para viver. A vida é uma dádiva que lhe foi outorgada. Você está aqui para levar uma vida significativa e para usar, através de sua mente, do seu corpo e da sua alma, seus talentos e habilidades ocultos. Seu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida da vida representa os anseios, estímulos e sugestões da vida infinita buscando expressar-se através de você. Deseje agora para obter o máximo de você mesmo. 3 etapas para a riqueza. Um homem de negócios, meu amigo de Beverly Hills, disse-me em sua loja: meu irmão está no mesmo ramo de negócio que eu, apenas a 3 quarteirões de distância. Está prosperando bastante e praticamente nadando em dinheiro. Recentemente, admitiu mais 2 empregados. Eu, entretanto, mal consigo ganhar para as despesas. Nada existe quanto à localização da loja ou à mercadoria. A causa devo ser eu mesmo. Observei-lhe que o fato de ficar rico e de progredir na vida não se resumia a um certo negócio ou localização. Que a riqueza estava na mente dos homens e que alguns homens de grande talento permaneciam pobres e frustrados, enquanto outros de talento, muito menos talento ou educação, prosperavam além de suas melhores expectativas. Falei-lhe então sobre as 3 etapas para conquistar infalivelmente a riqueza. Meu amigo seguiu essas 3 etapas e prosperou de forma notável. Primeira etapa: nunca faça uma afirmação negativa sobre o seu estado financeiro, tal como: não posso pagar o aluguel, não consigo ganhar para as despesas, os negócios vão muito mal, não posso pagar minhas contas, etc. Ao lhe ocorrer um pensamento negativo, substitua-o pela afirmação: tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Pode ser necessário ter de repeti-la 50 vezes por hora, mas persista que o pensamento negativo deixará de o preocupar. Segunda etapa: adquira o hábito, durante o dia, de condicionar sua mente às riquezas divinas, afirmando: Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata dos meus recursos, proporcionando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Terceira etapa: ao dormir, todas as noites, repita esta grande verdade: sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imutáveis e eternas. Esse homem de negócios seguiu fielmente esta prescrição espiritual e progrediu extraordinariamente. Mandou posteriormente emoldurar a seguinte citação bíblica que mantém em sua mesa: o deserto e a terra sedenta se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Isaías 35, versículo 1. Recentemente disse-me ele: minha mente era um ermo e um deserto. Nada havia ali a não ser as sementes da ignorância, do medo e da autodepreciação, além de um sentimento de inutilidade. Atualmente, estou no caminho da vitória, da realização e da prosperidade. Abundância de oportunidades. Você está agora na era espacial dos superjatos, da eletrônica, das viagens espaciais
e de inúmeras inovações e descobertas dos domínios da ciência, das artes, da medicina e da indústria. Os computadores e a eletrônica, por exemplo, estão ainda na sua infância e oferecem um campo sem fim aos empreendimentos. O tráfego aéreo, até mesmo para outros planetas, está indubitavelmente se transformando numa vasta indústria, proporcionando emprego a milhares e talvez mesmo milhões de pessoas em todo o mundo. Há abundância de oportunidades para os homens e mulheres que desejam acompanhar a corrente da vida, desistindo de nadar contra a maré. A lei da riqueza é a mesma, tanto para você como para todos os outros. As frutas que caem ao solo e apodrecem nos trópicos anualmente dariam para alimentar o mundo todo. A natureza é exuberante, extravagante e dadivosa. As deficiências e necessidades do homem decorrem do uso indiscriminado e da forma abusiva com que ele trata a fartura de recursos proporcionados pela natureza. Vejamos, por exemplo, o material de construção existente nos Estados Unidos. Há suficiente madeira, pedra e cimento, ferro, aço e outros materiais para construir uma mansão para todos os habitantes do país. Há material bastante para vestir todas as mulheres como rainhas e todos os homens como reis. Os recursos visíveis são virtualmente inexauríveis. Você sabe que a fonte infinita é também inexaurível. É a fonte que jamais seca. Todas as coisas do universo são feitas de uma substância primordial, universal. A única diferença entre o cobre, o chumbo, o ouro, a prata, a madeira, as pedras e o seu relógio de pulso reside no número e na velocidade dos eletrões em torno de um núcleo. O mundo todo e todas as coisas nele existentes são feitos dessa substância primordial e universal. A quantidade infinita de ideias existentes em seu íntimo nunca se esgota. Se o homem necessitar de mais ouro e prata, pode fazê-lo sinteticamente dos elementos já existentes. A inteligência divina responde às suas necessidades e é o próprio da sua natureza constante superar-se e realizar-se através de você. A riqueza interior. Uma mulher que todas as manhãs ouve o meu programa de rádio escreveu-me dizendo: "Minhas contas estão me amontoando. Estou desempregada, tenho 3 filhos e estou sem dinheiro. O que devo fazer?" Sugeri-lhe que se relaxasse e condensasse a ideia de suas necessidades em uma pequena frase: Deus supre agora todas as minhas necessidades. O significado dessas palavras, para ela, representava a realização de todos os seus desejos, tais como o pagamento das contas, um novo emprego, um lar, um marido, alimentos e roupas para as crianças e uma boa quantia em dinheiro. Ela repetiu essa frase inúmeras vezes como se fosse uma canção de ninar crianças, afirmando a cada vez: Deus supre agora todas as minhas necessidades. Um sentimento de calor e paz espraiou-se sobre ela até atingir o ponto de convicção, fazendo-a sentir a realidade disto. Essa mulher, pouco mais tarde, obtinha resultados surpreendentes. Sua irmã, que não a via há 15 anos, veio da Austrália visitá-la e deu-lhe $5.000 em dinheiro, além de outros presentes. Ela tornou-se em seguida secretária de um médico, casando-se com ele em menos de um mês. É agora uma mulher extremamente feliz. Os caminhos de Deus fogem, na verdade, à nossa compreensão. Essa mulher encontrou realmente um mundo de riqueza existente em si mesma. A pobreza é uma doença. A doença significa falta de tranquilidade, estabilidade, firmeza e equilíbrio. Olhe à sua volta e encontrará pessoas de todas as categorias sociais
e de todos os negócios e profissões ficando ricas e atingindo seus objetivos na vida, enquanto outras, no mesmo ramo de atividades e profissões, continuam pobres, mal vestidas e mal alimentadas. Quando você está doente, vai ao médico e faz um exame clínico para tratar logo do seu estado de saúde. Não importa qual seja o seu grau de pobreza. Se você passar a pensar habitualmente em riqueza, desenvolvimento, expansão e progresso, automaticamente receberá um eflúvio benéfico do seu subconsciente e sua boa fortuna aumentará e se multiplicará de forma e proporções inumeráveis. Você pode estar cheio de dívidas e sem dinheiro, não ter influência e bens materiais. Entretanto, se começar a dizer com convicção, as riquezas de Deus fazem parte da minha vida, há sempre um provimento divino. Coisas maravilhosas lhe acontecerão a curto prazo. Foi um milagre. Estava escrevendo este capítulo quando uma velha senhora me telefonou dizendo: foi um milagre. Ela e o marido recebiam uma pequena pensão que mal dava para as despesas. Eu lhes havia recomendado o uso da seguinte oração especial: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Suas riquezas fluem para mim em avalanches de abundância. E eu lhe agradeço por estar bem agora e por todas as suas riquezas. Ela repetiu essa oração com consciência e sentimento muitas vezes ao dia. E 2 semanas depois, um homem bateu à sua porta, segundo ela, vindo do céu. Interessado num lote de terreno de sua propriedade, localizado no meio do deserto, onde não havia casas nem água, apenas mato e cactos. Ela durante anos tentara vendê-lo, sem resultado. Ninguém jamais se animara nem a ir vê-lo. O homem disse-lhe: nossa companhia deseja adquiri-lo para lhe instalar eletricidade e energia, tendo em vista um projeto de construção a ser realizado nas proximidades. Ela recebeu $10.000 pelo tal terreno sem valor. Isto não foi um milagre, e sim a resposta do seu subconsciente à sua oração. Os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Como obter capital? O pensamento é o único poder intangível e invisível de que se tem consciência. Tudo que se pensa tende a se manifestar na vida, a menos que seja neutralizado por um pensamento contrário. Seus pensamentos podem, positiva e definitivamente, proporcionar-lhe recursos tangíveis através do seu subconsciente. Seu subconsciente funciona sob os impulsos dos seus pensamentos. São de pobreza que você será pobre, não obstante a riqueza que possua no momento. Adquira o hábito de pensar em riquezas espirituais, mentais e materiais, e você ficará rico de acordo com a lei do relacionamento recíproco. Em outras palavras, quando você pensa, agora sou rico, e permanece fiel a essa ideia, seu subconsciente responderá atribuindo-lhe toda sorte de riquezas de acordo com a natureza de seus pensamentos. Todas as invenções, edifícios, estruturas, cidades e instrumentos de todos os tipos, inclusive as formas de processos naturais e artificiais, originaram-se do mesmo tipo de fonte invisível que existe em seu íntimo. Quando você pensa em se levantar da cadeira, realmente faz esse movimento. Os cientistas pensaram em projetar vozes de música dentro da sua casa e o resultado foi a televisão. Os impulsos eletrônicos foram transformados em voz, música, etc. Você vive realmente no mundo do pensamento. A presença infinita pensou em um mundo e a mente universal comportou-se de acordo com esse pensamento, tomando a forma de um universo físico, dinâmico, com seu sistema de estrelas, sóis, luas,
infindáveis galáxias. Tudo isso é produto de um pensador infinito, que pensa de forma matemática, ordena e com absoluta precisão. O poeta Joyce Kilmer disse: somente Deus pode fazer uma árvore. Ao criar as árvores, carvalhos, macieiras ou quaisquer outras, o pensador infinito pensa em árvores e a mente universal põe em movimento as forças de produção de todas as árvores de acordo com a sua natureza e da forma prescrita pelo princípio do crescimento constante na natureza. A grande lei da atração. Alguns meses atrás, um homem mostrou-me uma invenção de natureza mecânica e disse-me: preciso de dinheiro para realizar isto. Muito dinheiro. Expliquei-lhe que existe uma lei da atração que lhe proporcionaria tudo de que necessitasse para a realização do seu sonho. Sugeri-lhe que adotasse a prática de afirmar mentalmente: a inteligência infinita existe em meu subconsciente. Me dará condições para fabricar, desenvolver e vender esta invenção. Haverá satisfação e harmonia mútuas e todos que se relacionarem com ela terão a bênção divina. Esta afirmação tornou-se a sua oração habitual. Seu subconsciente pôs-se então a funcionar e pouco mais tarde ele veio encontrar um proeminente homem de negócios no Teatro Wilshire Ebel, em Los Angeles, onde proferia eu uma conferência. Esse homem propôs-se a financiar a invenção e assinou contratos com os grupos mais credenciados para explorá-los em toda a sua plenitude. Recentemente, disse-me ele que sua invenção ia ser um produto fabuloso, de natureza revolucionária, com possibilidades de lucro ilimitadas. Este caso demonstra a lei da atração. E da mesma forma que a semente atrai para si tudo aquilo de que necessita para o seu crescimento, o homem pode também conscientemente produzir a sabedoria e as ideias necessárias para a realização dos seus ideais e objetivos de acumulação de riquezas. Lembre-se de que todas as formas, processos e coisas criadas pelo homem existiram primeiro em seu pensamento. O homem não pode moldar ou dar forma a coisa alguma sem antes tê-la concebido. Em síntese, o pensamento governa o mundo. Síntese do capítulo 1. Pense e fique rico. 1. Use as leis do pensamento e extraia do infinito de coisas existentes em seu íntimo tudo aquilo de que necessita para levar uma vida gloriosa e de sucesso. 2. Você nasceu para ser rico e aqui se encontra para levar uma vida plena e feliz. Deus deseja que você seja feliz. 3. Há uma lei definida de causa e efeito para tudo. Acredite na riqueza de Deus e também a desfrutará, sendo aquinhoado na medida da sua crença. 4. Deus é sempre bem-sucedido em todos os seus empreendimentos. Você é um daqueles que acredita em Deus e, portanto, não pode fracassar. Você nasceu para vencer. 5. Todas as riquezas pertencem à mente. É a sua atitude mental que determina a riqueza ou a pobreza. Pense em riqueza e ela lhe correrá. Pense em pobreza e a pobreza você terá. 6. Há abundância de oportunidades para você. Acompanhe a corrente da vida e deixe de nadar contra a maré. Existe um número infinito de ideias a extrair do seu subconsciente. Uma nova ideia sua pode valer $50.000. Um modo magnífico de fazer contato com a infinidade de coisas existentes em seu íntimo é adquirir o hábito de afirmar: Deus provê todas as minhas necessidades.
Coisas maravilhosas ocorrerão se orar deste modo. 8. A pobreza é uma doença mental. Afirme ousadamente: as riquezas de Deus fazem parte da minha vida. Há sempre um provimento divino. 9. Seu subconsciente, onde se encontram armazenadas todas as riquezas, responde a seus pensamentos sinceros de forma ignorada por você. 10. O pensamento é o único poder imaterial e invisível de que se tem consciência. Seus pensamentos podem, positiva e definitivamente, produzir o capital de que você necessita. 11. A lei da atração atrai para você tudo aquilo de que necessita, de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Sua condição social e financeira reflete perfeitamente o seu modo habitual de pensar. O pensamento governa o mundo.